A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante a live de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base nas Escrituras Sagradas, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho
do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com estas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @ig1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live vai alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Vamos agora fazer uma outra oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início aos sorteios. A oração sorteada é a oração de número 1. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha o número de 1 a 20
para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Não se esqueça de escolher um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Hoje, de número ímpar 3 e de número par 4. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de 3ª João, um capítulo. 3ª João. Livro de 3ª João contém 15 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O presbítero amado Caio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 2 contém 16 versículos, que diz assim: o caráter da pregação de Paulo, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus o Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 9 e rebanho de número 10. Vamos aqui ao livro sorteado. E o livro é 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vê se eu vou um número aí. Não, eu não sorteio. Botando aqui o... Glórias ao nosso Senhor Deus. 243. Depois ver. Vamos aqui ao capítulo de 2 Tessalonicenses. 5 capítulos. Vou bater aqui. 5 capítulos. Então eu não sorteei. Pulei. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Vai sobrar aqui, vai. Capítulo 3 contém 13 versículos, que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas.
E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exaltar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, precedimos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 5, par, e de número 6, ímpar. Vamos aqui ao sorteio. Gratidão pela presença de todos. Livro de Provérbios, 31 capítulo. Livro de Provérbios. Não. Livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do livro de Provérbios. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 12 do livro de Provérbios. Capítulo 12 do livro de Provérbios. Não. O último eu boto então. Contém 28 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perverso desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Glórias a Deus. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Vamos aqui ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de João, 21 capítulo. João. Livro de João. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de João. Capítulo 1 do livro de João contém 51 versículos, que diz assim: 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. Versículo 35, 36, 37 e 38. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-os dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei continuar aqui agora com os recadinhos. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para que eles levem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Porque ele a afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais imóveis com atividade de casa em casa, de pé, estão em todo o mundo, onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município, é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa que seja rica ou pobre, de receber o mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada
que nós estamos errados emitindo e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidade em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos a oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nosso perfil oficial, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena aceitarmos seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Deus. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 5. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG1318-37300, e que eles sejam fortalecido para combater o bom combate através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 7 ímpar e de número 8 par. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. O sorteio do capítulo do livro de Atos. E o capítulo 8 do livro de Atos. Capítulo 8 do livro de Atos contém 40 versículos, que diz assim: Filipe prega em Samaria, versículo 4, 5, 6 e 7. Entremente, os que foram dispersos iam para toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe o Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os, vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora mais um rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado, glórias ao nosso Senhor, é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. E o capítulo sorteado é o capítulo 39 do livro de Isaías. Capítulo 39 contém 8 versículos que diz assim: a embaixada da Babilônia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, e para o ouro, as especiarias, os óleos finos,
todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto que há em minha casa, coisa nenhuma aos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao livro de Neemias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. O capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 13 do livro de Neemias contém 31 versículos, que diz assim: os estrangeiros separados de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os anomitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para o amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Senhor Deus, se tinha aparentado com Tobias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 17 par e 18 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Amós. Vamos aqui ao capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós contém 16 versículos. Que diz assim: versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4, não justarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele e todos os seus príncipes, com ele matareis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustentarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes que as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e 12 par. Glórias ao nosso Senhor. Eu já li, já tenho. Depois faz coisa como se fosse o livro. 11, vamos aqui agora ao sorteio. O sorteio do livro de Romanos, 16 capítulo. Livro de Romanos, 16 capítulo. Entendi. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. O capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor. O capítulo 10 contém 21 versículos, que diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles. São para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de eles terem zelo por Deus, porém não o entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus,
porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Glórias ao nosso Senhor. E o último rebanho aqui é o rebanho de número 1, ímpar, e 2, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Esse aqui faz de conta que é o livro que a senhora está sorteando. Ah, tá. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 3 do livro de Números. Capítulo 3 do livro de Números. Capítulo 3. Capítulo 3 contém 51 versículos, que diz assim: número é o ofício dos levitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estes, pois, as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés, no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nababe, depois Abiú e Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdote diante de Arão, seu pai. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora, abençoados, apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote das nossas 12 igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu agora irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção
A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração aqui para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 8. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua palavra, poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Hebreus. Capítulo 9 contém 28 versículos, que diz assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 9 do livro de Zacarias. Capítulo 9 do livro de Zacarias contém 17 versículos, que diz assim: o castigo de diversos povos. Versículo 1, 2, 3 e 4. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele sobre Tiro e Sidom,
cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortaleza e amontoou prata como pó e ouro, como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e principiará no mar a sua força, e ela se reconsumida pelo fogo. Glória a nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. E o capítulo sorteado é o capítulo 26 do livro de Êxodo. 26. Contém 37 versículos, que diz assim: as cortinas do tabernáculo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins os fará de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás lançadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João. Contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado como esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gênesis. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 37 contém 36 versículos, que diz assim: José vendido pelos irmãos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talha de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de 2 Reis. Capítulo 7. Contém 20 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor
Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Também o capitão, cujo braço o rei apoiava, respondeu o homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matares, também tão somente morreremos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de Oséias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 10 do livro de Oséias. Capítulo 10 do livro de Oséias contém 15 versículos, que diz assim: Israel semeou malícia e cegará a destruição. Versículo 1, 2, 3 e 4. Israel é vide luxuriante que dá fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos reis, porque não tememos ao Senhor, o rei que faria por nós. Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos. 2 senhores e 2 servos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel o tratem com desrespeito, porque o irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é santo e amado. Ensina e recomenda estas coisas. E se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus o Cristo, é com o ensino segundo a piedade. É infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro a ser sorteado. E o livro é o livro de Jó, 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Jó. Capítulo 9 do livro de Jó contém 35 versículos, que diz assim: Jó é incapaz de responder ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que é assim. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz.
Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Número 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 17, Provérbios, capítulo 12. Número 5, João, capítulo 1. Número 9, Atos, capítulo 8. Número 3, Isaías, capítulo 39. Número 8, Neemias, capítulo 13. Número 20, Amós, capítulo 2. Número 15, Romanos, capítulo 10. Número 13, Números, capítulo 3. Número 11, Hebreus, capítulo 9. Número 2, Zacarias, capítulo 9. Número 14, Êxodo, capítulo 26. Número 16, 2 João, capítulo 1. Número 7, Gênesis, capítulo 37. Número 1, 2 Reis, capítulo 7. Número 6, Oséias, capítulo 10. Número 19, 1 Timóteo, capítulo 6. Número 4, Jó, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300. E até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar no perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela.
e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês também agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo, seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 7, 5, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. E agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.